A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? Maravilha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores que a gente estávamos estudando aí os sete selos do Apocalipse. Agora, pessoal, nós percebemos que entre o sexto e o sétimo selo há um intervalo, né? Então, nós falamos um pouco a respeito disso e hoje daremos sequência. Muito bem, olha aí para vocês verem. Então, vimos aí do primeiro até o sexto selo, então tem aí um parênteses que nós ministramos também, e agora vamos falar da abertura do sétimo selo. Apocalipse 8:1, então diz lá, ó, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, gente, primeiro ponto que a gente percebe aqui é o seguinte, veja bem, a abertura do sétimo selo dá início ao período tribulacional, aqueles primeiros 3 anos e meio da tribulação, né, que vem aí logo depois da era da igreja, isto é, após o arrebatamento. Muito bem. Seguindo aí, nós vimos lá no capítulo 6 que tem lá um cavaleiro no cavalo branco. E a gente percebeu lá o seguinte, que esse cavaleiro não é Jesus Cristo. E vimos que é o anticristo. E aqui também no capítulo 8, versículo 1, você vê que o cordeiro, que é Jesus, abriu o selo. Então, logo, se Jesus Cristo, nesse contexto, está lá em cima, na sala do trono, com a igreja glorificada, e aqui ele abriu o selo, então é mais uma confirmação de que aquele cavaleiro lá não é Jesus, tá ok? Então, o cordeiro abriu o selo, e aí aparece um cavaleiro do cavalo branco. Muito bem. Então, Jesus está na sala do trono, correto? E aqui embaixo inicia-se, então, lá no capítulo 6 que a gente viu, o período tribulacional com os primeiros 3 anos e meio. Então, a gente percebeu lá também que há uma diferença entre o cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, e o do capítulo 19. Foi dito para nós também que um é o conquistador, é o que dá início ao período tribulacional, início da tribulação. Então, esse anticristo ele vem aí para gerar uma falsa paz. Enquanto que Jesus Cristo, que é o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, ele vem no final do período da grande tribulação, e ele vem junto com outros cavaleiros, enquanto que o cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, está sozinho. Muito bem, então essa abertura do selo deu início a esse período tribulacional. Gente, aí fala dessa abertura do sétimo selo, que houve então silêncio no céu. Pessoal, o que pode significar esse silêncio? Né? Primeiro, a gente percebe aí que vai haver uma mudança de cenário, uma mudança de assunto, tá? Começa a ocorrer aí juízos mais intensos. Enfim, esse silêncio, nós acreditamos que ele é para chamar a atenção para um fato importante que vai acontecer. Isto o fim da, vamos dizer assim, da tolerância vinda aí da parte de Deus, porque aí abre-se o selo, juízos mais intensos começam a acontecer, né? E você vê que há também, nós podemos dizer que uma força, né, dramática que gera esse silêncio. Então, é como se lá no céu eles vão ficar, né, pasmos diante de tudo que vai acontecer, a ponto de ficarem em silêncio. Então, trazendo aqui para o nosso contexto de vida terrena, é aquele momento que alguém fala alguma coisa, que você percebe algo e você fica ali, ó, um tempo sem falar nada, quieto, pensando naquilo, enfim. Então, esse silêncio no céu tem essas características. Agora, veja bem, Amós capítulo 5, versículo 3, olha o que diz. Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque o tempo é mau. Então você percebe que em outras passagens da Bíblia também, quando está para acontecer algo de ruim, algo que vai, né, vai mudar de fato um cenário, né, que vai assustar, a Bíblia fala que o tempo é mau. Depois a gente veio, Lamentações, capítulo 2, fala assim: sentados em terra se acham silenciosos, tá vendo? Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício.
as virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Então, algo estava acontecendo aqui. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída por conta da invasão, né, do Império Babilônico ali, dos conquistadores. A cidade foi queimada, e aí eles olham e veem o cenário atual e ficam em silêncio, pasmos diante daquilo que está acontecendo. Então a gente percebe, né, pessoal, que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então a gente ministra o Apocalipse amparado em textos do Antigo Testamento. Muito bem. Seguindo tudo isso, nós cremos aí para reforçar que é algo que não aconteceu ainda. Então a nossa base aqui é uma visão futurista da escatologia. Então isso que a gente está vendo não aconteceu ainda. A abertura de selo não aconteceu, nada disso ocorreu, tá? Veja bem, aqui ó, a gente percebe o seguinte: no céu teve um momento de silêncio ali diante de algo ruim que iria acontecer, dos juízos mais intensos, né? Eles ficaram lá pasmos em silêncio diante de Deus. Irmãos, durante o nosso dia a dia, sabe? Nas situações, nos diversos desafios que nós enfrentamos, tá? O que nós temos que fazer, gente? Conseguir aquietar o nosso coração e ter momentos de silêncio diante de Deus, momentos em que a gente vai se achegar, nós vamos nos retirar para o nosso quarto e vamos ficar ali diante de Deus, sabe, aquietando a nossa alma, porque nós sabemos que algo muito importante está para acontecer, seja de bom, mas também, ou seja, algo muito difícil que a gente vai enfrentar, né? Então, que eu e você não venhamos deixar que a pressão e a pressa do dia a dia atrapalhe a gente de ter esses momentos de silêncio diante de Deus. Maravilha, pessoal. Então precisamos ter momentos de calma na presença do Senhor, tá? Percebe que no céu, quando acontece algo de ruim, meu irmão, não há tumulto, né? Quando eles sabem que vai acontecer algo, né? De ruim, um juízo, uma mudança de cenário, algo difícil, não há tumulto, não há correria, não. Eles ficam em silêncio diante de Deus. Então, que na minha vida e na sua possa ser assim também. Seguindo o nosso estudo, no versículo 2, a gente vê aí, ó. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Maravilha. Seguindo, a gente vê então, ó, que essas 7 trombetas, gente, elas estão dentro do 7º selo. Então, quando abre-se o 7º selo, aí aparecem as trombetas. Então, você percebe ali, ó, da trombeta 1 até a 4ª, né? Aí depois tem ali um intervalozinho, vem a 5ª e a 6ª. Aí depois tem outro parênteses ali, para depois a 7ª trombeta ser tocada. Muito bem, cada trombeta vai trazer aí, né, um juízo diferente que nós vamos estudar aqui na sequência. Avançando, pessoal, então olha só, essas trombetas, elas vão começar a ser tocadas e elas trarão juízo, tá? Então essa é a perspectiva que a gente vai caminhar aqui com base na palavra, juízos mais intensos até do que aqueles dos selos que nós vimos anteriormente. Olha aí, então, na Terra vai ter, né, num programa aí de futuro, que é o programa de Cristo, a tribulação e grande tribulação. Nós estamos ainda aqui, por enquanto, no cenário de primeiros 3 anos e meio, e aí, na sequência, então, nós vimos, né, aliás, nós já estudamos os selos, na sequência nós vamos ver as trombetas e depois as taças. Isso é um cenário terrestre. Pois bem, quando se fala de trombeta, gente, na Bíblia, olha alguns significados que elas têm. Então, olha, era para reunir o povo, você vê isso lá em Números capítulo 10, quando ia haver algum tipo de guerra também, elas eram tocadas, mas também eram tocadas em momentos de festividade, de alegria, né? Enfim, tá? Outros significados para nós, ó. No Antigo Testamento, ela avisava sobre ocasiões especiais, tá vendo ali, ó, Números 10, 10, tá? Depois você vê ali embaixo, né, no Apocalipse 8, do 3 ao 6 que a gente está lendo, as trombetas são tocadas enquanto continua uma intercessão no céu e o evangelho é pregado na terra, tá? As atividades não param, elas continuam sendo realizadas. Maravilha. Gente, seguindo, ó, no céu, então você vê ali, ó, as trombetas, tá vendo? São respostas de Deus às orações do povo,
tá? Também elas pré-anunciam juízos divinos, né, numa visão aí escatológica, tá? E deixando claro também, né, que ainda há oportunidade para a salvação. Tá certo. Pessoal, essas trombetas também eram soadas para anunciar, gente, a chegada de alguém muito importante. Tá? É isso que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que vai falar para nós aí da chegada, né, do arrebatamento, aqueles que forem salvos ouvirão essas trombetas que anuncia a chegada aí do nosso Rei Jesus Cristo. Essas trombetas também eram tocadas quando elas foram tocadas, aliás, quando foi para libertar aí o povo no ano do jubileu. Você vai ver isso aí lá em Levíticos, capítulo 25, versículos do 8 até o 10, tá? Depois vocês confiram esses vários versículos que estão no slide. Seguindo, pessoal, nós temos o versículo 3. Olha o que vai falar aí, gente. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tá vendo? Então, esse altar aí, gente, ó, ele é aquele altar que está na sala do trono. Então, o anjo está lá, ele fica em pé diante de Deus. Por isso que nós vemos aí esse mesmo altar sendo mencionado em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, que diz: o sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra onde? Na presença de Deus. Então, esse altar é aquele que está lá na sala do trono. Muito bem. Avançando, a gente vê que lá fala também no texto, ó, um anjo, né, com um incensário de ouro. Pessoal, esse incensário ele era usado cheio de carvão em brasa nas cerimônias de adoração. Então ele liberava, vamos dizer assim, um incenso, era uma espécie de uma fumaça adocicada que tomava a casa ou o tempo todo. Tá? Isso aí vocês vão ver lá, por exemplo, desses versículos que estão aí, ó, 1 Reis capítulo 9, versículo 25, tá? E por aí vai. Então, ele tinha uma espécie de perfume, né? E aí a gente percebe que o incenso, gente, está diretamente relacionado com as orações dos santos. Nós vemos isso daí lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que é um versículo que nós já estudamos, tá? Se você está me vendo agora pela primeira vez, eu recomendo que você assista às aulas anteriores para que você pegue bem o contexto, entenda bem aquilo que está sendo falado aqui. Tá, joia? Então, as orações dos santos aí, eram oferecidas aí como incenso. A base bíblica para isso está aí, ó. Salmo 141, versículos 1 e 2, que diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Tá? Então, oração significa, incenso aí, significa as orações. Olha lá, primeira orações dos santos. Agora, gente, algo que nós precisamos entender é o seguinte: nós fomos chamados para sermos santos, tá ok? A igreja é a única entidade ou instituição, vamos colocar assim, né? A igreja invisível, que é chamada de santa por Deus. Então você vê aí em 1 Coríntios 1, 2, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, tá vendo, meu irmão? Eu e você fomos chamados para ter uma vida santificada, chamados para sermos santos, isto é, separados do mundo e vivos aí, né? E na plena comunhão com a santidade de Deus, para que a gente possa fazer a diferença. Então é inadmissível aquela pessoa que se declara cristão, meu irmão, ter uma vida semelhante à do ímpio, exercendo práticas de ímpio. Ó, nós estamos num contexto aqui, outubro de 2022, de segundo turno de eleições presidenciais no Brasil, entre outros cargos. E nós vemos, pessoal, cada comportamento dos cristãos que assusta. É gente brigando por causa de política, brigando por causa de candidato. Olha, sinceramente, nós temos que demonstrar o nosso procedimento santificado, até mesmo nesse cenário de política ou aqueles que estão na política, para que haja luz
nas trevas dessas pessoas que precisam se converter. Agora, se os próprios evangélicos cristãos, que são chamados para ser santificados e são santos, começam a arrumar discussão, começam a arrumar briga por causa de política, fica difícil pregar o evangelho para aquelas pessoas que são ímpias, que precisam ouvir a palavra de Deus e serem salvas. Tá? Então, nós somos chamados para ser santos. Por isso que em Efésios capítulo 1, a Bíblia fala aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Então não basta ser santo, gente, tem que ser fiel, tem que ter um procedimento alinhado com a palavra de Deus. É o que falta muito hoje. Falar que é evangélico hoje em dia, pessoal, não traz credibilidade, assim. O pessoal fica meio, você é evangélico, e daí que você é evangélico, entendeu? E daí que você vai numa igreja? Isso é porque tem muita gente que se intitula evangélico, que deveria, né, que supostamente está na categoria dos santos, mas ele não é fiel. Então não basta ser santo, tem que ser fiel, conforme fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 1. Seguindo, o versículo 4 do livro aí de Apocalipse, versículo 4 do capítulo 8 do livro de Apocalipse, fala para nós aí, ó, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, nós temos visto que o incenso está diretamente ligado com as orações dos santos. E aí eu queria fazer aqui, gente, alguns comentários. Veja bem, mostrar para vocês esses slides, tá? O que significa aí esse ritual de incenso, né? Como é que era no templo terrestre, lá no Antigo Testamento. Você está vendo aí algumas características. Olha ali para você ver, ó. O sacerdote com incensário no lugar santo oferecia incenso no altar de ouro. Tá? Então, aquilo que tem lá em cima também tinha aqui embaixo no Antigo Testamento, né? E aí você vê lá que o sacerdote jogava o incensário no chão, produzindo barulho, etc, etc. Tá bom? Agora, olha ali, ó, o ritual do incensário no templo celeste. Bom, então você vê, ó, ele se origina no altar de sacrifícios, tá vendo? E por aí vai, ó, o anjo leva o incensário para o lugar santo, aquilo que a gente acabou de ler, tá bom? Muito bem, pessoal. Para nós acrescentarmos um pouquinho de conteúdo aqui, eu poderia falar um pouquinho para vocês a respeito da Coreia do Sul, gente. Esse país, no mundo pós-guerra, isto é, Segunda Guerra, 1939 a 1945, era um país, gente, extremamente favelado, conforme vocês estão vendo ali. Havia muita fome, as pessoas estavam sofrendo muita pobreza, sabe? A guerra ocasionou aí muitas consequências ruins para esse país, entre outros também. Tá? E nós tínhamos lá aproximadamente 3% de cristãos. O que eles fizeram, pessoal? Começaram a orar e interceder pelas autoridades, interceder pela nação. E isso, gente, esses 3% de cristãos, eles desenvolveram a prática de levantar 4:30 da manhã e ir para a igreja orar. Tá? Tanto é que na Coreia do Sul, hoje, se você pesquisar, você vai ver lá que eles têm a prática do culto da oração da madrugada, é o culto da madrugada. Tá? Então as pessoas se levantam e vão para a igreja orar de madrugada. E aí de lá elas vão trabalhar, enfim, e por aí vai. Tá bom? Então, essa prática, gente, mudou a história da Coreia do Sul. Tanto é que ela se tornou um país de referência em termos de crescimento econômico. Então, a oração de 3% apenas fez muita diferença, tá? Esse culto que tem lá, pessoal, é todos os dias. O ano todo. É contínuo, não para. Tá bom? Então, aqui, muitas vezes, nas igrejas, para ter uma vigília aqui no Brasil, vigília na madrugada, gente, é um sacrifício, está cada vez mais raro. Enquanto que na Coreia do Sul, o pessoal está orando todos os dias de madrugada, de forma ininterrupta, tá bom? Muito bem. Olha aí para você ver o que diz 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, tá vendo? Tem que já estar na minha vida isso. Orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, tá vendo? E aí ele faz uma promessa, ó, se você fizer isso, você vai ter uma vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. Então você percebe que a gente orar pelas autoridades, sabe, é extremamente importante, traz promessas, né? É algo muito bom para a nossa vida, independente se quem está lá, gente, é um macumbeiro, enfim, é alguém que não que afronta a palavra de Deus, mas ele está numa posição de autoridade, nós temos que interceder por ele. Então, que a gente possa, de fato, orar mais pelas autoridades, orar pela nossa nação, principalmente nesse período de eleição agora, mais frequentemente, não só nesse tempo. Olha para vocês verem, quando se fala do Brasil, gente, nós temos hoje, tá, aproximadamente aí 130 milhões de pessoas que vivem na insegurança alimentar. Isto é, aqueles que não têm 3 refeições por dia. Por outro lado, nós temos cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, você vê, se somarmos 130 mais 133, e sabendo que a população do Brasil hoje está em torno de 214 milhões, mais da metade do nosso povo está em dificuldade para se alimentar. Então, nós precisamos, de fato, orar pela nação, interceder, sabe, estar mais próximo, né, de Deus, falando com o Senhor, não só pelos nossos interesses, mas também por interesses da nação. A Coreia do Sul, conforme eu falei, então, ela é referência de crescimento econômico mundial, tá? E, sem dúvida nenhuma, devido à oração dos cristãos, a minoria que está lá, né? Lá tem bem menos cristãos que aqui, né? Mas a oração deles fez a diferença. Então, que isso possa ser de lição, de aprendizado forte para a nossa vida, tá? Abraão, gente, orava de madrugada, ele erigiu um altar para Deus de madrugada, ele buscava o Senhor. Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, também adorava Deus nas madrugadas, tá? Eu não estou aqui querendo criar uma doutrina que você tem que orar, né, só de madrugada, mas é uma prática importante, que às vezes você trabalha fazendo turnos em empresa, né, não tem como você orar na madrugada, mas olha, aqueles que têm condições, ore nas madrugadas, porque isso faz muita diferença, inclusive eu também preciso melhorar nisso, tá bom? Seguindo ali, ó, a gente vê Êxodo capítulo 14, a abertura do Mar Vermelho aconteceu durante a madrugada, né? Jesus orava na madrugada, olha aí, ó, Marcos capítulo 1, versículo 35, detalhe que o texto fala que ele foi sozinho para um lugar na madrugada, orar. Então nós temos que orar, meu irmão, estar com Deus. E por fim, olha para você ver que coisa linda, a ressurreição dele aconteceu na madrugada. Tá? Então, vamos orar mais de madrugada, vamos orar mais em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orar sem cessar. Mais importante do que você orar na madrugada é você orar em algum momento, é a gente falar com Deus em algum momento, tá bom? Muito bem. Então, gente, não tem como nós desenvolvermos uma vida de relacionamento íntimo com Deus sem falar com Ele. E nós falamos com Ele por meio da oração. Se você propor para alguém hoje no teu meio, olha, eu quero ser seu amigo íntimo, só que eu não tenho tempo para me comunicar com você. A pessoa fala, olha, você está com algum problema. Não tem como você ter intimidade comigo se você não tem tempo para a gente conversar. Como é que vai ser? Então, com Deus é a mesma coisa. Então, as nossas orações, que são como incenso, conforme diz o texto de Apocalipse, gente, vamos intensificá-las em favor da nação, em favor de todos aqueles que precisam, mas vamos orar mais, vamos falar mais com Deus. Avançando, versículo 5, gente, está dizendo aí, ó, e o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar. Muito bem. E o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tá certo. Ó, quando a gente vê nesses versículos aí, você vai perceber que o fogo faz parte da natureza de Deus. 1 Crônicas 21 diz aí, ó, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O que mais que ele fez? Invocou o Senhor. O que Deus fez depois dessa invocação? Ele respondeu com fogo do céu sobre o altar de holocausto. Então, o fogo, gente, também, Deus se manifestava assim para responder o povo. Ele faz parte da natureza divina. Olha que lindo esse próximo versículo aí, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, João Batista falando, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com
fogo. Jesus Cristo é aquele que batiza com fogo também, meu irmão. E aí aqui eu recomendo que você faça um estudo sobre o batismo no fogo, para que você saiba o que é esse batismo, como é, se você tem que passar por ele, se você já passou, se você está passando, enfim, estude sobre o batismo no fogo. É muito importante. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, um fogo espiritual, um fogo diferente. Oh, glória a Deus! Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vamos em frente, irmãos. Versículo 5 ainda do capítulo 8 diz então que houve trovões, vozes e relâmpagos. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A gente vê aí Mateus capítulo 24, versículo 7, olha lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Gente, a semente desses acontecimentos que ocorrerão, né, no primeiro período tribulacional de 3 anos e meio, já está germinando em nosso meio. Nós vemos aí, ó, recentemente, pessoal, um terremoto que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, que trouxe muita destruição. Então, não é que nós já estamos nos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Claro que não, já falei isso aqui, vocês sabem que não. Mas a semente desses acontecimentos já está germinando, já está mostrando, é muito terremoto, é destruição, é isso, é aquilo. Agora você imagina quando oficialmente nós estivermos, nós não, né? Porque eu não vou estar aqui, quero crer que você também não, né? Subiremos com o Senhor Jesus no arrebatamento. Mas para aqueles que tiverem, a situação vai piorar muito mais, tá? Você vê ali, ó, muitas das mortes ocorreram por afogamento, tá vendo? Tempestade causa ainda rastro de destruição na Flórida e Carolina do Sul. Então, está aí para quem quer ver, gente. Tá? A Bíblia está se cumprindo no nosso meio, não tem como negar isso. Tá certinho. Então, ó, aqui, nesse contexto estudado, nós estamos no final dos primeiros 3 anos e meio. Tá? Estamos ali, posicionados. Daqui a pouquinho nós vamos ver que vai tocar as trombetas e aí inicia-se os últimos 3 anos e meio. Capítulo 8, versículo 6 fala assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então, depois daquele silêncio, os anjos se preparam para tocar. Tá? Agora, veja bem, se houve uma preparação, é porque é algo importante. Aquilo que nós vamos fazer para Deus, meu irmão, nós temos que nos preparar. Tá certo? Tem muita gente na igreja hoje que vai fazer uma coisa para Deus, ele não se prepara, não, porque eu já ministrei sobre isso, porque não sei o quê, não, porque eu já estou acostumado. Gente, tem que haver uma preparação para fazer algo para Deus. Ou a gente vai se consagrar mais, ou nós vamos jejuar mais, sabe? Ou ter uma revelação diferente da palavra em relação àquilo que nós estamos fazendo, que vamos fazer para o Senhor. Então, lá tem uma preparação, as coisas são organizadas, sabe? Então, que nós possamos aprender isso como lição, gente. Vamos fazer para Deus? Vamos, glória a Deus. Só que vamos nos preparar antes, vamos nos organizar. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo para Deus, mas sem se preparar, sem se organizar, tá? Eles se escondem atrás daquela fala, né? Ah, Deus conhece o meu coração, entendeu? Deus conhece, Ele sabe que eu estou fazendo e tal, não tive tempo para me preparar. Ó, gente, o que é isso? Primeiro que a nossa vida nós temos que estar sempre preparado, né? Sempre meditando a palavra ali, jejuando, orando. Mas olha, num contexto específico, uma situação específica, se prepare mais, se dedique mais. Tudo bem, gente? Beleza? Eu encerro aqui fazendo aquele convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Conforme eu disse, nós estamos vivendo nos tempos aí do fim e você precisa se preparar para subir com a igreja do Senhor no arrebatamento. Para isso, você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 37, a Bíblia diz que ele de maneira nenhuma vai lançar fora aquele que se chegar. É ele. Então, às vezes você está falando assim, não, porque para mim não tem mais jeito, porque eu fiz muita coisa errada. Olha, esquece isso. A Bíblia fala que Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento. E aí ele começa uma nova história com você. É isso que Jesus Cristo quer fazer com você que está me ouvindo, que ainda não
receber o Espírito Santo dentro de você. Para isso, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, comece a frequentar os cultos, converse com algum líder espiritual, fala que você quer estudar a palavra de Deus, que você quer se entregar para Jesus Cristo, para que você não fique aqui nesse período tribulacional que vai ser terrível. E você, meu irmão, que está aí me assistindo, gente, vamos orar mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que é o texto mencionado aí, nos incentiva a orar sem cessar. Então, oremos em todo o tempo, pessoal, sabe? Vamos falar com Deus, vamos nos comunicar com aquele que nós falamos que é o nosso Senhor, que a gente canta nos louvores, com aquele que nós falamos que é mais importante para nós, que está em primeiro lugar, e tem prioridade. Como é que ele tem prioridade se as pessoas têm dificuldade de falar com ele, não reservam tempo para falar com Deus? Que, como sim tem prioridade? Então, vamos orar sem cessar, vamos falar mais com Deus para que a gente possa intensificar a nossa comunhão com Ele. Tudo bem, gente? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus continue prosperando, fortalecendo e abençoando a vida de vocês. E vamos em frente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.